Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to share with you an experience I had while I was talking to someone, and I thought it was very interesting to hear what this person said because now I can bring you this material and this class. Então ontem estava conversando com uma pessoa e achei bem legal a experiência que eu tive, porque é um material importante. Muitas pessoas cometem esse erro quando falam o inglês. Que essa pessoa falou uma frase para mim que ficou redundante. Qual a frase? I didn't went. I didn't went. Essa frase está correta? Não. E eu vou te explicar o porquê. Quando queremos falar algo que aconteceu no passado, no caso ela quis dizer eu não fui. E ela disse I didn't went. Ok. Quando queremos falar algo do passado, temos três formas de falar, assim como todos os tempos verbais. Negação, afirmação ou uma pergunta. Então, ou você pergunta algo do passado, ou você afirma que algo aconteceu, ou você nega que algo aconteceu. Nesse caso, ela estava negando. Eu não fui. Duas dicas. Sempre que você for fazer uma pergunta ou negar algo, você utiliza o verbo auxiliar did no passado. Isso é passado simples, tá? Então, eu não fui. Preciso do meu verbo auxiliar did. Preciso dele, Bia? Precisa. Tá? No caso da negação, didn't. No caso da pergunta, começo ela com did. Por que didn't, Bia? Porque eu só juntei o did com o not. Tá? Ele só está contraído, mas é o did not. Posso falar did not? Pode, não tem problema. E o did para a pergunta. Bia, e a afirmação? Como é que eu afirmo algo em inglês no passado? Preciso do did, meu verbo auxiliar? Não preciso. Porém, o seu verbo principal irá mudar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá aos poucos. Primeiro passo. Dá o exemplo da pessoa que falou para mim I didn't went. O que é went, Bia? Went é passado de go. Ir. Go. Go. Ir. Passado de go. Went. Então, vamos lá. Pelo que eu expliquei, voltando, recapitulando. Pergunta. Preciso colocar o did. Negação. Preciso colocar o did. Para que eu coloco did, Bia? Ele tem tradução? Ele não tem tradução, mas ele me mostra que a minha frase está no passado. Então, se ele já me mostra que a minha frase está no passado, eu preciso passar o meu verbo para o passado? Não, porque o papel do did é demonstrar que a sua frase está no passado. E se eu quero afirmar, Bia, eu fui. Tem did nessa frase aqui? Não, porque lembra que o did só vai na interrogativa e negativa. Eu quero afirmar, eu fui. Eu mudo o meu verbo. Passado de go, went. O que essa pessoa fez? Ela juntou a negação que tem o did e usou o passado de go, que é went. Ficou redundante. Por quê? O didn't, que ela usou da negação, ele já me diz que essa frase está no passado. Eu não preciso jogar o go para o passado também. O go só vai para o passado na afirmação, ok? Então, o correto seria I didn't go. I didn't go. Ok? Meu verbo fica normal. Por quê? É uma negação e o did está presente. Eu já sei que é passado, ok? Pergunta, Bia, como é que eu pergunto? Eu fui. Uma pergunta. Jogo o did lá para frente. Did I go? Mesma coisa, o go continua normal, porque na negação e na interrogativa nós temos o did. Eu já sei que quando alguém começa uma pergunta com did, ou quando alguém nega com did, ela tá falando do passado. E o verbo dela tá normal, que é o go. Ir, go. Não mudou em nada. E por último, nós temos a afirmação que o meu verbo muda. Qual é o passado de go, Bia? Went. I went. Eu fui. Ponto. Essa pessoa juntou a negação com a afirmação e modificou o verbo. Não precisava ter modificado o verbo, era só falar I didn't go. Ok? Agora, se ela estivesse afirmando eu fui, I went, modificou o verbo. Por que eu modifiquei o verbo, Bia? Porque o did não está presente. E para eu saber se você está falando do passado, do presente ou do futuro, é necessário modificar o verbo. Porque se você vira para mim e fala assim, I go, eu vou, eu ir, eu vou. Não, você foi, eu
fui. I went. Então, nós já aprendemos aqui que para o passado simples, nós utilizamos o verbo auxiliar did na negação e nas perguntas que fizemos, né? Nas frases interrogativas. Então, negação, interrogação, did. O verbo continua normal, como dei o exemplo aí do go, ir. Afirmação, quero afirmar, eu fui. O verbo vai para o passado, ok? Claro, cada verbo vai ter seu formato do passado. Calma que a gente vai ver aqui nos próximos vídeos. Porém, só queria trazer para vocês aí essa experiência que eu tive, porque achei super importante. E já ouvi isso várias vezes. A pessoa usar o did ou didn't e depois modificar o verbo. Não, gente, o did, ele tá ali justamente para isso, fazer esse papel do passado. Então não se preocupem, se inscrevam no canal se vocês querem mais conteúdo como esse, ativem o sininho porque estarei postando mais material aqui para vocês. Valeu, gente, beijo!